O estigma da loucura encerra uma história de horrores e atrocidades. Durante séculos, tratados de forma muitas vezes inumana, submetidos a técnicas de contenção e a tratamentos clínicos condenados pela contemporaneidade, os chamados loucos eram vistos como seres alienados da realidade. Essa justificativa, essencialmente, legitimava tanto o preconceito quanto o alijamento social, que, dentre outras consequências, também implicava no rompimento do vínculo familiar. Com o passar do tempo, avanços na medicina e reformas na legislação mudaram radicalmente o modelo de atendimento psiquiátrico, tornando-o mais condizente com a política dos direitos humanos. Seguindo esse percurso, o Hospital Especializado Lopes Rodrigues, fundado em julho de 1962 em Feira de Santana, deixou de funcionar como Hospital Colônia e passou a Hospital de Referência em Saúde Mental. O Hospital Lopes Rodrigues, ele é uma unidade totalmente do sistema único de saúde, completamente pública. O governo estadual é quem supre todas as necessidades da unidade financeiramente. Existe um repasse mensal para a unidade, uma descentralização de crédito, para que a gente possa fazer todo o trabalho ligado à unidade, atenção ao paciente, a manutenção da unidade, serviços, tudo por conta do governo estadual. Lógico que esse repasse também é via governo federal para aquela instância. O município não repassa nenhuma verba para a unidade. O que existe, na verdade, era um contrato de entes públicos, onde a gente faz uma produção ambulatorial e, através do atendimento, da prestação de serviço, é repassado para o governo estadual esse pagamento. O que a gente está sabendo é que, atualmente, não está mais existindo esse contrato a nível de psiquiatria, e sim hospital geral, no caso de emergência. Mas nós, da unidade, somos totalmente financiados pelo governo do Estado, com repasse do governo federal. Primeira instituição de saúde aqui em Feira de Santana, em atenção à saúde mental, e que veio colaborar muito com o Departamento de Saúde, oferecendo o campo para nós elaborarmos as práticas em saúde mental. Então, o hospital surgiu em 1960, mas foi exatamente em 1962 quando nós recebemos os primeiros usuários da rede de saúde mental. Este hospital, ele serviu e serve de campo de prática e de estágio, não só para o curso de enfermagem, mas para o curso de medicina, o curso de educação física e outros cursos que, com certeza, nem só aqui no Departamento de Saúde, mas também extensivo a toda a nossa universidade. Ao chegarmos no Lopes Rodrigues, fizemos o quê? Um levantamento de todas as pessoas que estavam, que a gente chamava pacientes moradores, aqueles que as famílias tinham abandonado. Então, eram pacientes crônicos. Então, o hospital se dividia em pacientes agudos, aqueles que chegavam com crises, tinha emergência e tinha os pacientes moradores. Então, para esses pacientes moradores, a gente tinha um projeto de ressocialização. E nós criamos um núcleo agrícola, em que as pessoas plantavam, faziam horta, organizavam espaço e se sentiam ocupadas. Por outro lado, a gente começou a levantar onde estavam essas famílias. Então, no levantamento dessas famílias, cada vez que a gente encontrava uma família que abandonou aquele paciente há anos e anos, tinha pacientes que vieram do Juliano Moreira, que era o hospital em Salvador. Então, o Hospital Colônia, ele nasceu, inclusive, para atender a demanda da microrregião aqui no processo de interiorização e também para receber, acolher os doentes que vinham do Juliano Moreira, que não tinha como tratar no Juliano Moreira, que também era um hospital que já estava superlotado.
Considerado a primeira unidade hospitalar da região voltada exclusivamente para a saúde mental, o Hospital Lopes Rodrigues completou o Jubileu de Ouro em 2012. Inicialmente, a instituição atendia apenas a demanda da microrregião, mas em 1982, cerca de 250 pacientes do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, localizado em Salvador, foram transferidos para as dependências da unidade. Uma jogada política impetrada pelo governo da época para atender aos anseios da população da capital, que se sentia desconfortável com a existência do Juliano Moreira em função do tipo de patologia tratada. Essa relação da sociedade com a loucura é sempre uma relação de distanciamento. Como o bairro se tornou muito populoso, os moradores exigiam, era uma época pré-eleitoral, os moradores exigiam a retirada do hospital psiquiátrico dali. Louco não pode ficar, ainda hoje, na cidade. Louco tem de ficar afastado. E o governo, por si, assumiu algumas, dada a pressão da população, dada a pressão do movimento social, o governo resolveu atender, em parte, obviamente, esse pleito. E vários lugares foram sinalizados como o novo destino dos doentes mentais. O governo precisava de uma grande obra, porque antes tinha sido construído o Roberto Santos. O governo precisava atender à demanda, aos anseios, aos interesses da população, que já a essa altura já era muito grande, porque muitos conjuntos também foram construídos lá. Mas aquilo lá tinha até cachoeira, terminava cá no Ogujá. O Juliano Moreira vinha até o Ogujá, era um dos limites, tinha cachoeira. Eu cansei de descer com um bocado de pacientes para ir para lá. A gente fez uma rocinha lá embaixo, iam tomar banho de cachoeira, aquilo ali você precisava ver o tamanhão que era. Então foi o Juliano Moreira que deu origem ao Colônia, já existia o Colônia Lopes Rodrigues. Os pacientes do Juliano Moreira foram transferidos para lá compulsoriamente, tá certo? Contra a vontade dos trabalhadores, contra a vontade deles, mas era algo que tinha de se fazer. Era preciso fazer a higienização do Boa Vista, Engenho Velho de Brotas. O hospital, a Colônia Lopes Rodrigues, já havia antes disso, e era um lugar muito espaçoso, era longe, atendia muito bem os interesses do governo de então. Era longe, era no interior, era muito grande, tanto que lá tem um conjunto construído. Aquele conjunto que tem lá construído era o hospital também. Depois que o governo constrói um condomínio, um conjunto imenso de apartamentos que tem lá, no lugar que era dentro da colônia. Tamanha era a extensão geográfica dessa área. A história da psiquiatria revela que foi no século XVIII, a partir das revoluções francesa e industrial e da instituição do pensamento positivista, que se deu a institucionalização da loucura. Com isso, os portadores de doenças mentais, que antes viviam em regime de prisão domiciliar ou mesmo em situação de abandono, recebendo atendimento médico nas Santas Casas de Misericórdia apenas quando necessário, passaram a ser vistos como um problema de ordem social e como caso médico. Isso, na prática, resultou na criação dos chamados sanatórios, a exemplo do Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, primeira instituição psiquiátrica fundada no Brasil em 1841, onde os alienados passaram a ser internados para serem curados à luz da ciência. A psiquiatria alienista, ela se funda e se baseia nos trabalhos dos psiquiatras Philippe Pinel e Etienne Esquirol, final do século XIX, né? E era uma psiquiatria, naquela época a gente tem que lembrar que não existia os avanços da psicofarmacologia, nem das neurociências, de modo que naquele tempo a abordagem era fundamentalmente feita a partir de alguns experimentos médicos para o tratamento da loucura, por um lado, e ao lado dessas intervenções médicas havia também uma outra abordagem que ficou conhecida historicamente desde o trabalho de Michel Foucault, História da Loucura, ficou conhecido como o tratamento moral.
Então, essa psiquiatria alienista, ela se baseava na reclusão, o paciente era retirado da comunidade, ficava na instituição, sob a tutela do poder psiquiátrico da época, né? E passava por várias experimentações. Lobotomia foi uma prática muito usual nesse período, eletrochoque, balneoterapia, era um tipo de tratamento com águas, né? Ditas medicinais, por exemplo. E ao lado disso havia um tratamento moral que tinha por finalidade corrigir a conduta desviante do louco, não é? E o propósito era discipliná-lo e adaptá-lo à sociedade instituída. Dentre os antigos métodos utilizados para tratar os pacientes psiquiátricos, os mais traumáticos eram os que provocavam crises epiléticas e coma. Essencialmente, esses efeitos eram alcançados por meio da aplicação endovenosa de substâncias como o metrazol e a insulina, ou por meio do eletrochoque, método criado pelo neurologista italiano Ugo Serletti e bastante popularizado no século XX. Só a partir de 1970, o eletrochoque veio a ser derrotado como prática terapêutica. Naquele tempo, a gente tinha um tratamento que era meio chocante e passou a ser julgado, depois de algum tempo, como pouco produtivo e mais prejudicial para o paciente. Era a convulsoterapia. O médico ia acompanhar, o médico produzia no doente uma convulsão. Essa convulsão podia ser de duas formas, quimicamente ou por eletricidade. Então, pegava 2 eletrodos de um aparelho inventado por um italiano chamado Serletti, daí o nome do tratamento ser Serletti também, Serletti terapia. E pegava esses 2 eletrodos, positivo e negativo, e fechava, punha o indivíduo deitado com um chumaço de algodão ou alguma coisa que ele pudesse proteger para ele não morder-se, porque ele ia entrar numa fase de bastante contração, e quando ele vinha por trás, se viesse pela frente, o doente já estava assombrado. Quando ele recebesse aquele choque, ele saber que ia receber aquilo ali é como uma arma que alguém apresenta para esse usar, era contra você, né? Então o médico ficava atrás, o doente deitado, de decúbito dorsal, e o médico aqui vinha por trás e fechava os 2 circuitos. Quando ele fechava, o indivíduo automaticamente, os lóbulos cerebrais se chocavam. Quando ele se chocava, o indivíduo entrava em convulsão. Mas o importante que o médico queria era que ele gastasse, despendesse naquele ato uma grande quantidade de energia. Porque ele despendendo uma grande quantidade de energia, supunha-se que aquela energia estava acumulada dentro do indivíduo e que ela que estava produzindo aquela agitação, aquele estado de inquietação ou de mudança do comportamento do indivíduo, supunha-se. O cardiazol ele vai produzir a mesma coisa que a eletricidade, mesmo processo não, mesmo resultado. A única diferença é que, em vez de ser um choque elétrico, vai ser a introdução de uma substância química chamada de cardiazol. Põe-se o indivíduo deitado, com os mesmos cuidados que se tem no uso do choque elétrico, e injeta-se o cardiazol na veia dele, no ambiente calmo, de pouca luz, sempre zoada, se injeta o cardiazol. Depois que injeta o cardiazol, terminou de injetar, tirou a seringa, aí faz um susto nele. Quando faz esse susto, ele entra em convulsão. E aí essa convulsão tinha o mesmo
objetivo que tinha a convulsão elétrica. É um hospital antigo, um hospital sem a qualidade técnica nas edificações de hoje. E hoje se pensa em tudo, a engenharia, se pensa no bem-estar de quem vai utilizar. Naquele tempo, na psiquiatria não tinha essa importância, mesmo porque o doente psiquiátrico ele não era tido como cidadão. Acompanhando a evolução histórica da psiquiatria, o Hospital Especializado Lopes Rodrigues implementou mudanças significativas no modelo terapêutico, adequando-se ao que foi instituído pela reforma psiquiátrica. Entre 1978 e 1991, surgiu e se consolidou a crítica ao modelo hospitalocêntrico e ao chamado saber psiquiátrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. De 2001 a 2005, começou a implantação da rede extra-hospitalar. A reforma mais efetiva, no entanto, só começou a ser posta em prática depois da implantação da Lei Federal 10.216, de 6 de abril de 2001. O decreto trata do redirecionamento à assistência em saúde mental, ao dispor sobre a proteção e os direitos reservados às pessoas portadoras de distúrbios mentais, bem como o oferecimento de um tratamento baseado em serviços comunitários e terapias ocupacionais, iniciando, assim, o processo de desinstitucionalização. E Lopes Rodrigues é uma referência a um psiquiatra baiano, Hermelino Lopes Rodrigues, que foi um médico eminente, especialmente na primeira metade do século XX, não é? E o Hermelino Lopes Rodrigues, ele foi, juntamente com Juliano Moreira e no campo da literatura Machado de Assis, os precursores, já na primeira metade do século XX, os precursores do que viria a ser posteriormente a reforma psiquiátrica no Brasil. A reforma psiquiátrica em nosso país, ela é consequência de vários processos históricos, culturais, tanto a nível exterior, né? Os movimentos de reforma psiquiátrica que se iniciaram na Europa no pós-guerra, né? Dados os horrores da guerra, os horrores do nazifascismo, né? Muitos psiquiatras progressistas que chegaram a servir nos exércitos de seus respectivos países, fizeram analogia entre o que eles verificaram nos campos de prisioneiros de guerra, uma analogia lógica, né, estrutural, com o que eles viam com o modelo manicomial clássico. Aí surgiram as reformas na Europa que, verdadeiramente, só vieram chegar aqui na América Latina com um atraso de pelo menos 3 décadas, né? Então, nos anos 90, é que começa toda uma ebulição em nosso país, no sentido de uma insatisfação por parte dos trabalhadores de saúde mental em relação a esse modelo asilar, manicomial, excludente, prisional, né? E a busca, e também dado ao malogro, né, dessas práticas que efetivamente não traziam resultados verificáveis. Então, houve um movimento nos anos 90, que culminou em uma conferência em Caracas, né, chamada Conferência de Caracas, onde vários países daqui da América Latina, assessorados pelo Departamento de Saúde Mental da OMS e também pela Organização Pan-Americana de Saúde, se reuniram para poder projetar o que seria um modelo alternativo de saúde mental para a América Latina, né? Nos termos de um serviço não hospitalocêntrico, um serviço territorializado, disseminado na população, com vistas à inclusão e à reabilitação social do paciente, com resgate dos direitos civis, da cidadania, não é? O Brasil foi signatário desse documento, chamado a Carta de Caracas. O fato é que a reforma ela só veio a acontecer mesmo no Brasil a partir de dezembro de 2001, quando se aprovou a Lei 10.216, que ficou popularmente conhecida como Lei Paulo Delgado,
que é uma lei que dispõe efetivamente sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, assim como esta lei também redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Foi a partir daí que a reforma psiquiátrica ganhou impulso no Brasil, porque agora existia uma lei que protegia essas iniciativas alternativas, não é? E um dos aspectos dessa lei, que tem algumas emendas, mas está vigente até hoje, é justamente a substituição gradual, progressiva e assistida dos hospitais psiquiátricos para os dispositivos assistenciais nos territórios. Seriam os CAPSs, as residências terapêuticas, o projeto de volta para casa, os centros de residência, enfim, aí surge um movimento muito forte no nosso país, que é o movimento pela reinserção psicossocial do portador de saúde mental. Na década de 80, o que eu posso dizer da minha vivência durante 10 anos do hospital psiquiátrico é que ainda era uma prática asilar, confinada, e que era muito forte o tratamento medicalizante. Então nós introduzimos já no finalzinho da década de 80, com uma nova equipe, uma nova concepção de saúde mental, práticas alternativas de saúde mental. Mas que isso não pode ser construído apenas em 10 anos. 10 anos é muito pouco para se mudar uma prática. Ela tem que ser construída ao longo da história. E aí precisava rever esta prática como uma prática apenas medicalizante, né, alienante, cronificadora, em que as pessoas se sentiam inúteis na sociedade. Esse era um problema. E o outro problema é assim, como envolver a família, para que a família de fato pudesse assumir a responsabilidade com as pessoas. E aí o que é que acontece? Essas famílias, muitas delas foram localizadas. E ao localizar cada família dessa, a gente ficava muito feliz, porque aí conseguia fazer aquele processo de eles passavam um tempo com a família, voltavam, e aí a gente ia fazendo esse trabalho. Infelizmente não foi um grande número de pessoas que a gente conseguiu localizar a família. As famílias se perderam ao longo dos anos. E a gente não tinha como localizar. Ao mesmo tempo que a gente fazia esse trabalho de ressocialização, a gente também fazia um trabalho com prática diferenciada. Porque tinha pessoas que não tinham mais nem o sintoma de doente mental. Eles estavam ali porque não tinham para onde ir. E como eles estavam muitos anos confinados no hospital, eles não tinham como, por exemplo, conviver na sociedade. Aí o que é que acontece? A gente começou a fazer esse trabalho. Então hoje, quando a gente vê o processo de desinstitucionalização com os CAPs, né, que foram criados, que foi a primeira experiência inovadora de caso em Santos, São Paulo, e foi a partir dessa experiência em Santos que foi oriunda e que possibilitou a criação da Lei Paulo Delgado, que criou a desinstitucionalização, e hoje não se pode internar só em casos agudos, rápidos, porque nós temos também muita evolução dentro da psiquiatria do ponto de vista de medicação. Então você pode tratar uma pessoa com distúrbio, entre aspas, mental, porque quem não é louco, né, nessa sociedade tão louca? Então, com distúrbio mental através da medicação e com a equipe multidisciplinar. A reforma psiquiátrica objetiva abolir definitivamente o isolamento manicomial como tratamento, primando pelo resgate da cidadania, sobretudo por meio da reinserção dos portadores de transtornos mentais nos âmbitos social e familiar. Trazendo essa questão para o Hospital Lopes Rodrigues, em 2002, como eu disse antes, até 72 nós chegamos a ter cerca de 700 pacientes. Nesse período até 2002, chegamos a um pico de 900 pacientes. Quer dizer, é muita gente internada, é muita gente privada da liberdade, é muita gente privada dos direitos civis, né? Internações de longas datas, de várias décadas, né? Então, em 2002, se fez aqui no hospital um trabalho que ficou conhecido como Censo Demográfico
da Saúde Mental, no Hospital Lopes Rodrigues, não é? Que tinha por propósito fazer o levantamento desses pacientes. Quais eram os diagnósticos, quanto tempo de tratamento, em que estado estavam, para, com base nesse diagnóstico, instituir equipes multiprofissionais que pudessem assistir esses pacientes de forma intensiva e sistemática, não é? E a partir daí recuperá-los, reeducá-los para que pudessem ser deshospitalizados em um convênio entre a CESAB, o Estado, né? E a Coordenação de Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Feira, então os dois poderes, estadual e municipal, com verbas também do Ministério da Saúde, e assim se criou os primeiros projetos terapêuticos individuais, tendo em vista a reeducação e a reabilitação psicossocial desses pacientes, e nesse período então começou o processo de deshospitalização dos pacientes, na época chamados crônicos. O que a gente pretende com a lei da reforma é que cada vez mais não existam unidades com internamentos integrais para os portadores de doença mental. E sim, ele pode vir fazer uma avaliação, ficar internado em observação por 24, 48 horas e, se necessário, internamento, ficar de 15 a 20 dias, tá? Após o processo de utilização de medicação, de acompanhamento terapêutico, ele retorne para casa e possa ser acompanhado a nível de centro de atenção psicossocial, que são os CAPs, os ambulatórios de psiquiatria, tá? E até mesmo os ambulatórios gerais que a gente tem por aí. E até internações de maiores urgências, de álcool e outras drogas, que seja feito também a nível de hospitais clínicos, nas emergências, com todo o aparato de uma equipe. Mas nós ainda vamos continuar atendendo, sim, a emergência, com observação, e vamos continuar ainda com as unidades de internação, tá? Para pacientes agudos, por um período mais curto, não de longa permanência. É um hospital hoje com cerca de 284 leitos, não é? Nós temos 205 pacientes ainda internados, institucionalizados, mas a meta é caminhar em prol à deshospitalização desses pacientes, que em cumprimento aos princípios da reforma, né, a reforma que está acontecendo já de algum tempo em saúde mental. Atualmente, o Hospital Especializado Lopes Rodrigues ainda possui internos, muitos deles abandonados há décadas, não sendo mais possível localizar as famílias que os internaram e esqueceram. Estes, no entanto, estão sendo gradativamente reintegrados ao convívio social, obedecendo ao novo modelo de tratamento mental que prevê, dentre outras coisas, habitação individual em lares abrigados. A partir da reforma, também surgiram os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, e os ambulatórios médicos, como alternativas complementares ao tratamento hospitalar emergencial. Uma equipe multidisciplinar formada por médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e diversos outros profissionais que diariamente acompanham os pacientes, contribui para a assistência especializada do Lopes Rodrigues. A emergência do Hospital Especializado Lopes Rodrigues é a porta de entrada, como qualquer outro hospital. A emergência é a porta de entrada. Nós recebemos o usuário paciente, geralmente num surto psicótico, com agitação psicomotora, delírios, alucinações, ou paciente com sinais de depressão. Ele é acolhido juntamente com seus familiares ou acompanhantes. Ele é acolhido pela equipe de enfermagem, pelo enfermeiro, o técnico de enfermagem e o médico. Após esse acolhimento, a gente escuta os familiares ou acompanhantes. Posteriormente, nós tentamos escutar, se for possível, esse usuário que está em crise. E após esse atendimento,
Geralmente o médico faz uma prescrição médica, esse usuário faz uso dessa medicação, fica em observação. Se durante o período de observação ele conseguir compensar, ele será liberado para casa. Se após a avaliação ele não tiver compensado, é feito novamente uma outra prescrição médica, ele faz uso e fica em observação. Compensando, será liberado para casa. Se não houver compensação, às vezes é necessário fazer o internamento. Sendo homem, sendo um paciente do sexo masculino, ele irá para o pavilhão Adelaide Ribeiro. Sendo uma mulher, ela irá para o pavilhão CAC, que é o Carlos Alberto Khrushchevsky. Só se faz o internamento depois de muitas tentativas de compensação dele na própria emergência. Então hoje só se faz o internamento quando esgotar todas as tentativas de compensação dentro da própria emergência. Hoje se preconiza que o usuário paciente, quando eu falo usuário, é o usuário do sistema de saúde, ele seja assistido próximo à sua residência. Para isso foi criado um serviço substitutivo, que são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais, onde o indivíduo será assistido na sua própria comunidade. Então, isso reduziu bastante a questão dos internamentos. A unidade psicogeriátrica ela foi criada há 8 anos atrás, quando começou o processo de deshospitalização, e aí foi criada essa área para os pacientes geriátricos, os pacientes idosos. Nós temos uma capacidade de 60 pacientes, temos pacientes masculinos e pacientes femininos, nós temos 2 enfermarias, a enfermaria A, que é só feminina, e a enfermaria B, que é dividida para masculino, um lado masculino, o outro lado feminino. Nós temos pacientes também com problemas de deficiência, deficiência visual. Então, o paciente dependente fica nessa unidade psicogeriátrica. Nós temos um clínico, todos os dias, de segunda a quinta, e temos um psiquiatra também, que vem uma vez na semana, que é na sexta-feira. Então, qualquer problema que a gente tenha com esses pacientes, no período que a gente está sem o clínico ou sem o psiquiatra, nós temos o suporte do médico da emergência, que dá esse suporte a gente. Tem uma enfermeira de manhã e de tarde, e temos uma equipe de técnicos de enfermagem. A necessidade de se criar essa unidade psicogeriátrica foi pela deshospitalização, que na época o hospital tinha 2 pavilhões de agudo e 4 células, que eram onde ficavam os pacientes moradores, que não tem família, que não tem vínculo familiar. Então, esses pacientes, na verdade, com o hospital, que agora vai completar 50 anos, na época tinha 40 e poucos anos, 40 anos, então se sentiu a necessidade, na verdade, de criar uma unidade para esses pacientes, porque na célula eles ficavam muito soltos. E a unidade psicogeriátrica é um setor mais fechado, que a gente tem um controle maior sobre esses pacientes. Então, precisava de mais cuidados, o paciente hipertenso, o paciente diabético, e aí foi criada essa unidade para a gente ter esse suporte, ter esse controle maior sobre esses pacientes. Tem mais de 30 anos, nós temos pacientes de mais de 30 anos no hospital, mais de 40 anos. E a grande maioria deles não tem vínculo familiar. Então, o vínculo deles somos nós, a referência dele somos nós. O enfermeiro, o técnico de enfermagem. Na verdade, a gente dá muito mais assistência em termos de calor humano, de atenção, de cuidado, do que o cuidado propriamente dito hospitalar. Porque o que eles precisam, na verdade, é atenção, é assistência. Eu tenho o quê? 40 ou 60 pacientes na unidade. Eu não tenho 10 pacientes que recebem visita de família. Então, eles não têm vínculo familiar. O vínculo deles somos nós. Esses lares abrigados eram residências, não é? Que os pacientes passavam a morar como uma espécie de ensaio para
para saírem para a sociedade, né? Essas residências chamadas lá abrigado ficam dentro dos muros do hospital, são residências assistidas e protegidas, porque não se podia na época pegar esses pacientes e direcioná-los diretamente para a sociedade, seria um choque, né? Cultural e ocorreriam muitos problemas. Então eles tiveram que aprender várias coisas que foram chamadas de atividades de vida diária, tipo reaprenderem a cuidar da higiene do corpo, reaprenderem a cozinhar, a arrumar a casa, a transitar na comunidade, etc. E a partir desse trabalho feito nos lares abrigados, com a equipe multiprofissional, constituída de psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro, etc., iniciou-se o processo de deshospitalização, de modo que, ao mesmo tempo, se instituiu o programa de volta para casa, e assim foi feito o processo de deshospitalização, de desinstitucionalização, que implicou na redução mesmo, uma grande redução de leitos no hospital e a migração de vários pacientes que hoje vivem em residências terapêuticas. Aqui em Feira existem hoje 11 residências terapêuticas que são geridas e assistidas pelos CAPSs ligados à coordenação de saúde mental do município. Existe uma equipe no hospital que ela é multiprofissional, onde se trabalham psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros e psiquiatra. Essa equipe, ela parte do pressuposto que o usuário, para ele estar fora do hospital, num primeiro momento ele tem que ter o desejo de estar fora. Então esse é um critério. O segundo critério é que ele tem que estar com toda a situação dele, clínica e orgânica equacionada. Um terceiro critério, ele tem que estar com a estabilização do quadro psiquiátrico. E um quarto critério seria reuniões constantes entre a equipe do hospital, que é do estado, com a equipe do município, para a gente estar trocando informações e percebendo o processo de desenvolvimento da transição que vai do hospital para a comunidade. Como que essa pessoa ela vai estar se adaptando. Mas para a gente estar entendendo um pouco a desinstitucionalização, é necessário que a gente entenda o processo de institucionalização. Os usuários que estão nos lares abrigados estão institucionalizados, ou seja, todas as regras, o conjunto de normas da instituição foram introjetados na sua subjetividade, foram incorporadas ao seu ser. Então, o que a gente espera nos lares abrigados é a desconstrução dessas introjeções, é a reconstrução de uma identidade, é o resgate das potencialidades do sujeito, daquilo que ele é capaz de fazer. Então, a gente quer, na verdade, propiciar que emerja o sujeito de escolhas, um sujeito que ele tenha autonomia para estar tomando um banho, que ele tenha autonomia para estar lavando a sua própria roupa, para estar se alimentando, para estar se relacionando com o outro de uma maneira em que não exista conflitos, em que ele possa estar fazendo alguma coisa manual, uma horta, e até mesmo convertendo o que ele faz, o que esse usuário faz, em dinheiro, né? Que é o processo de geração de renda. Então, cada ser ali é único e merece, então, um planejamento ou atividades que sejam direcionadas à sua particularidade, à sua subjetividade. Então, existe a construção dos PTIs, Planos Terapêuticos Individuais. E ali eu vou estar contemplando as necessidades do sujeito. Então, o que esse sujeito precisa? Né? O que ele deseja? O que ele pode estar fazendo de produtivo? Né? O que ele busca? Então, a gente procura trabalhar nessa vertente. Basicamente, aumentamos o poder de contratualidade do sujeito, ou seja, o poder de trocas, de estabelecer trocas afetivas,
de bens e de mensagens. Isso faz com que então ele seja um sujeito e não um assujeitado. A importância dos lares abrigados é a transição. Os lares abrigados, ele funciona como um dispositivo da desinstitucionalização. Então, de uma maneira humanizada e respeitosa, atribuímos ou estimulamos a atribuição àquele sujeito das capacidades e potencialidades soterradas pelo processo de institucionalização. Então, basicamente, os lares abrigados ele funciona como um dispositivo de transição, em que reabilita esse sujeito a estar vivendo na comunidade. A residência terapêutica é como se fosse um programa final. Então, é lá que esse usuário que estava aqui, internado há um longo tempo, vai ficar e vai permanecer e vai ser assistido. E vai ter um cuidador e vai ter uma equipe também que é multiprofissional assistindo esse usuário e atento às necessidades que ele apresenta lá no município, né? Então, na verdade, a residência terapêutica basicamente é como se ela fosse uns lares abrigados, só que os lares abrigados ele ainda está dentro do hospital. A grande diferença é essa, e as residências terapêuticas estão fora do hospital. Então lá ele tem um poder maior de se relacionar com o outro, de estar inserido no contexto social. Então aqui é como se ele ainda estivesse protegido, é um ensaio protegido. E na comunidade ele vai estar aberto a se relacionar com as outras pessoas. A caminhada do Hospital Especializado Lopes Rodrigues rumo à implantação plena da reforma psiquiátrica está longe de dar-se por encerrada. Melhorias e avanços constantes no campo da psiquiatria em prol da humanização do tratamento são imprescindíveis para a desmistificação da loucura e para a quebra dos estigmas e preconceitos. Afinal, como diz Miguel de Unamuno, escritor, poeta e filósofo espanhol, todos têm o seu método, tal como todos têm a sua loucura, mas só consideramos sensato aquele cuja loucura coincide com a da maioria. Se sabe que saúde mental no Brasil é uma questão multidimensional. Passa por questões históricas, culturais, econômicas, políticas. Então não é assistência tão somente que irá dar conta do problema da saúde mental no Brasil. É preciso mudar a cultura, é preciso mudar a mentalidade da sociedade, que ainda hoje discrimina o louco, ainda trata com alguma reserva, com preconceito, né? Mas, em termos práticos, o ganho maior da reforma psiquiátrica no Brasil, e especialmente na Bahia, tem a ver com isso, com fechamento de hospitais psiquiátricos. Mais da metade dos hospitais psiquiátricos que existiam no Brasil foram fechados. E a redução do número de leitos caiu bem menos da metade. Mas o internamento atual está bem distante daquela visão anterior da psiquiatria alienista, que internava com uma finalidade de exclusão. Hoje o internamento, que deve ser o mais breve possível, deseja-se que em 7 dias o paciente esteja recuperado para voltar à comunidade, no máximo 10 dias. O treinamento é para fins tão somente de assistência multiprofissional intensiva. Mas se pretende, é projeto da Coordenação de Saúde Mental do Estado da Bahia, que os hospitais psiquiátricos eles sejam transformados em hospitais integrais, né? Que sejam integrados às redes e que perca esse perfil clássico de hospital psiquiátrico. Tem uma coisa que não se resolve em 20 anos e 30 anos, que é o preconceito com o doente mental. Então, preconceito não se resolve em tempo. É preciso criar cultura de aceitação das pessoas consideradas anormais para a sociedade. Então, a partir do momento que a gente começa a aceitar o outro na diferença, a gente começa a lidar com isso de uma forma mais natural.